E aí, rapaziada, beleza? Queria fazer o vídeo aí hoje um pouquinho diferente do que eu costumo fazer, porque eu postei um vídeo, o último vídeo que eu postei no canal, eu vou deixar linkado aqui na descrição, ou clica aqui em cima em algum lugar na tela, que vai ter o link pro vídeo aí. Resumindo a história do vídeo, uma vez, numa discussão de trânsito aí, um cara sacou uma arma pra mim, certo? Eu postei esse vídeo aí e teve alguma repercussão sobre o que aconteceria se o porte de arma fosse liberado, né? Porque se não acontece esse tipo de coisa, e pelo que eu vi não aconteceu só comigo, porque muita gente comentou falando que já tinha passado por algo parecido. Então surgiu a questão aí de se liberassem o porte de arma, se não ia aumentar esse tipo de problema, né? Então eu vou passar para vocês aí um pouco do meu pensamento sobre isso, alguns dados, algumas estatísticas, né, alguns estudos que as pessoas já fizeram sobre isso para vocês, e vou deixar o campo de comentário aberto para que a gente possa discutir sobre o assunto, beleza? Vamos tentar manter aí, né, uma discussão saudável, a gente discute os dois lados. Se for vir alguém aqui comentar para esculachar, nem comenta nada, beleza? Vamos manter uma discussão legal aqui, certo? Então vamos lá. Tem um canal que eu acompanho há muito tempo, que recentemente ele fez um vídeo cujo tema era justamente a questão armamentista, né? E ele trouxe muitos dados, muitos estudos, o canal é muito bom. Eu vou deixar linkado aqui embaixo também para quem quiser assistir. É uma série, se eu não me engano, de 6 vídeos. E é um pouco longo, mas é muito completo, assim, né? Ele fez um compilado de dados, de estudos de muitos países para que a gente possa acrescentar algo na discussão. Então, resumindo assim um pouquinho, vou contar um pouco vou resumir, mas bem resumido mesmo. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos lá se vocês tiverem interesse. Uma das coisas que esse estudo comprovou é que a violência em determinado lugar não é determinada única e exclusivamente pela facilidade em adquirir armas. Ou seja, nessa equação, né, de violência, são muitas e muitas e muitas variáveis. Sejam elas o histórico cultural do país, seja a divisão de renda, né? Seja, óbvio, o acesso a armas, que também é uma variável. Enfim, são muitos fatores que podem ou não contribuir para o aumento ou diminuição da violência em um determinado lugar. E esse estudo ele mostrou uma coisa que eu achei bem interessante, que entre todos esses fatores, o porte de armas é um dos menos determinantes. Ou seja, existem países, eu não vou lembrar o nome agora, mas no vídeo ele cita, tá? Ele dá os exemplos mais completos, por isso que eu recomendo que vocês assistam. Foi mal, tiozão, desculpa. Então, por exemplo, imagina o país A lá, acho que o Texas, óbvio, cidades, países, estados, enfim, né? Mas imagina assim o Texas, que tem uma facilidade o acesso a armas é muito fácil, né? E ainda assim eles têm um número de mortes por arma de fogo por ano muito baixo. Assim, mas muito baixo mesmo. Enquanto que existem outros países que têm uma dificuldade muito grande em você adquirir arma, que é totalmente proibido, como seria, por exemplo, o caso do Brasil, né? O Brasil tem uma política restritiva de armas muito grande. E existem países, então, que você adquirir uma arma é muito difícil, e ainda assim a taxa de número de morte a cada 100 mil habitantes por arma de fogo é muito alta. Assim como existem países que você consegue ter arma muito fácil e a taxa de morte por arma de fogo é muito alta também. E existem países onde é muito difícil você conseguir uma arma e a taxa de criminalidade é muito baixa. A taxa, de morte por arma de fogo é muito baixa. Ou seja, a gente tem esses 4 cenários aí, né? Que dá pra ver que com ou sem arma, parece que não faz tanta diferença assim. Onde a diferença cultural, eu acredito que seja bem mais marcante na equação. Então esse é um dos primeiros fatores que a gente tem que considerar. Será que se liberasse arma no Brasil ia aumentar a criminalidade, ia abaixar?
Tem um outro estudo que ele cita lá, que é justamente falando, é a curva de crescimento dessa taxa de morte por arma de fogo no Brasil, antes e depois do Estatuto de Desarmamento. E o que mostra é que assim que eles proibiram, que todo país ele tem uma taxa, assim, pelo que foi constatado, essa taxa tende a aumentar, né? No Brasil sempre foi assim, por exemplo, no Brasil essa taxa vai crescendo ano a ano. Então vou chutar os números, que fique claro, tá? É só um exemplo hipotético. Quem quiser assiste os vídeos aí que eu falei, que lá vai ter tudo detalhado. Mas imagina que assim, no Brasil em, sei lá, 1990, morria 1000 pessoas a cada 100 mil habitantes por arma de fogo. Aí em 91 subiu para 1.200, em 92 subiu para 1.300 e por aí vai. Então vai fazendo uma parábola assim, o número de mortes por arma de fogo foi aumentando ano a ano, certo? Aí, sei lá, em 95 também de novo, não lembro que ano que foi o Estatuto de Desarmamento, se foi em 2000, 2002, sei lá, não lembro. Então vamos, no nosso exemplo hipotético, imagina que em 95, quando o Estatuto de Desarmamento entrou em vigor, esse número cresceu, esse número parou. Então 2, 3 anos esse número estava crescendo, mas bem menos do que era antes. Então antes se subia de 100 em 100 por ano, começou a subir 10, 15, então é uma redução assim considerável. Então você fala, pô, então aparentemente o desarmamento funcionou? Errado, porque 5, 6 anos depois disso, a taxa continuou subindo na mesma velocidade que subia antes. Ou seja, com ou sem armas, as pessoas continuam matando pessoas com armas de fogo. Então, se você afirmar que isso resolveu o problema, que só baixou o número de mortes por arma de fogo, não acontece. Então é um argumento meio falho para você usar na discussão sobre o porte ou não de arma de fogo. E que mais que eu posso lembrar desse vídeo dele? Não vou lembrar mais nenhum dado, mas de novo eu recomendo que vocês assistam lá, porque são 6 vídeos de meia hora cada. Ele vai apresentar os gráficos, tem todos os dados lá, é bem completo, é muito legal, você assista. E o que eu penso sobre isso? Qual é a minha opinião? Eu sou a favor do porte de armas? Sim, eu sou a favor do porte de armas. E o porquê eu vou explicar pra vocês. Uma coisa que acontece bastante é quando você fala que você é a favor do porte de armas, as pessoas tendem a já imaginar, nossa, então um maníaco vai poder pegar uma arma e sair matando todo mundo? Não é isso. Quando alguém fala que defende o porte de armas, acredito que pouquíssimas pessoas querem que isso seja tão liberal quanto é em outros países, que qualquer um pode chegar e entrar e comprar uma arma de fogo. Eu, pelo menos, eu vou falar por mim, eu não quero isso, eu não quero que qualquer louco chegue no mercado da esquina e compre um revólver. O que eu queria é que seja possível, para quem quiser comprar uma arma, comprar uma arma. Só que para isso teria que ter um acompanhamento psicológico, o cara teria que fazer testes psicológicos, ver se ele é apto psicologicamente a poder portar uma arma de fogo. Teria que ter um treinamento específico, mais ou menos como tirar a carta de motorista. Mesmo porque hoje em dia já é muito falho o nosso sistema de carteira de motorista no Brasil, mas enfim, você vai lá, você compra a sua carta, você não faz uma aula, você não aprende a dirigir e o carro na mão de uma pessoa não apta a pilotá-lo vira uma arma, certo? Então, por que não você arrumar esse sistema de arma de fogo no Brasil? Uma pessoa treinada, uma pessoa que tem um psicológico legal, comprovado por profissionais mesmo. Por que essa pessoa não pode ter uma arma de fogo? Você entende? Um argumento que os contra-armas usam bastante é que o bandido, quando ele vai chegar para te assaltar, e ele cogitando a possibilidade de você estar armado ou não, ele não anunciaria nenhum assalto, ele chegaria atirando. Isso ia gerar uma guerra civil, coisas do tipo. E rebater esse argumento é muito simples, porque por exemplo, imagina a seguinte situação: o cara tá num ponto de ônibus, um bandido vai assaltar alguém lá. Ele pode chegar atirando na pessoa para roubar uma carteira? Ele pode. Mas primeiro, se o cara quer fazer alguma coisa errada, ele vai fazer, e não vai ser com arma legalizada. Ele vai comprar uma arma fria, como já acontece hoje em dia. Ele não vai ter uma arma legalizada para cometer crimes, porque ficaria fácil rastrear ele. Então, se o cara quer ter uma arma para cometer algum crime, ele vai comprar uma arma fria que, se acharem na rua, nunca vão conseguir ligar ele, e enfim.
Então, se você legaliza o porte de armas, primeiro, o cara não ia usar uma arma registrada no nome dele para roubar um banco, por exemplo. Ele não ia roubar uma pessoa na rua com uma arma registrada no nome dele. E outra, voltando naquele exemplo lá do cara que ia roubar um ponto de ônibus, se tiver uma pessoa no ponto de ônibus, mas sei lá, imagina que esse ponto de ônibus é na frente de um bar. Se ele chega anunciando o assalto, se ele chega atirando na vítima, você percebe que qualquer pessoa ao redor dele pode estar armado e pode interferir. Ou seja, não faz sentido ele matar a vítima para levar uma carteira, sendo que tem mais 10 pessoas ao redor dele que podem reagir ao assalto. Então, a não ser que ele chegue e mate todo mundo que está no lugar, eu acho que esse argumento não faz muito sentido. Não sei se deu para entender bem a minha ideia, mas é mais ou menos assim que eu penso, né? Se o cara vai matar para assaltar, ele vai ter que matar todo mundo, porque ele não sabe quem está armado. Se você parou de moto no farol, chegou um cara para te assaltar, você não sabe quem está dentro dos carros junto com ao seu redor, que pode ou não estar armado, que vai ver você cometendo um crime e pode agir. Lembrando que essas pessoas que estariam armadas seguindo a minha ideologia seriam pessoas treinadas, seriam pessoas capacitadas a portar uma arma de fogo. Então não é um cara que também vai pegar a arma e sair atirando ao vento assim, foda-se, e matou 15 inocentes. Não, é um cara treinado. Assim como é um policial. Um policial é treinado, fatalidades acontecem? Acontecem. Mas é muito difícil, né? Mas então se seguir a proporção, se todo mundo for reagir, o número de fatalidades vai aumentar? Talvez aumentaria, mas você percebe que se o bandido não sabe se as pessoas estão armadas ou não, ele ia ficar meio que com o cu na mão de assaltar alguém? Tem um estado, nos Estados Unidos, se eu não me engano, que fez uma lei para que todas as casas tenham que ter uma arma de fogo. Você não precisa necessariamente sair na rua, mas dentro da sua casa você tem que ter uma arma de fogo. Eu vou procurar o link também e vou deixar aqui na descrição. E desde que eles fizeram isso, simplesmente acabou o número de invasões a domicílios nesse estado. Porque o bandido não vai entrar na casa porque ele sabe que lá dentro tem uma arma de fogo. Não é a talvez tenha. Ele sabe, com certeza a pessoa que está lá dentro está armada. Ele não vai arriscar a vida dele por causa disso. Se ele quiser roubar, ele vai roubar outra coisa. Mas fica claro que bandido tem medo de morrer sim. E ele não vai querer enfrentar alguém que ele não sabe se está armado ou não. Eu acho que deu para acompanhar o raciocínio, né? Uma outra coisa que lembrei de um dos pontos que o cara aborda no vídeo dele é sobre as gun free zones, que seriam mesmo nos Estados Unidos, né, onde é um pouco mais fácil você ter uma arma, existem as gun free zones, que seriam, em tradução livre, áreas livres de armas, né? Seria o caso de escolas, acho que igrejas, hospitais, eu não tenho certeza, esse tipo de coisa. E quando você vê esse tipo de coisa que acontece de um lunático que quer entrar e matar todo mundo, ele vai numa dessas áreas que ninguém vai estar armado, porque ele tá lá pra matar. Então o máximo de gente que ele conseguir matar antes de ser impedido é muito grande. E você imagina que... E é só você ver a história desse tipo de problema que já deu. Os caras entram na escola, a polícia local até responder vai demorar, no mínimo, assim, se for uma polícia rápida, de 5 a 10 minutos. Só que em 5 minutos, brother, dá pra matar muita gente. Certo? Então, tem gente até que defende que não deveriam existir essas gun free zones, ou que no mínimo, mesmo nessas gun free zones, teriam seguranças armados, né? Pra caso isso acontecesse, o tempo de resposta for mais rápido. Esse seria um outro assunto que dá pra gente discutir, né? Não dá pra gente discutir muito isso no Brasil, porque já que nem libera arma, muito menos em gun free zone. Mas é um outro ponto que as pessoas comentam, então, sei lá, achei interessante comentar. Vamos ver o que mais dá pra falar sobre o assunto. Bom, eu acho que deu pra entender aí, né, a minha ideia. Eu provavelmente estou esquecendo alguma coisa. Se for o caso, eu gravo um outro vídeo depois, ou de acordo com os comentários que vierem aqui embaixo. Se precisar, eu gravo um outro vídeo pra gente discutir sobre o que o pessoal falar, beleza? Então acho que a ideia era essa aí. Eu acho que deu pra resumir um pouco o meu ponto de vista sobre armas. Espero que eu não tenha me expressado mal em algum desses pontos, mas se for o caso também eu me retratarei. E é isso aí, galera. O que vocês acham do porte de arma para os cidadãos? Cidadãos foi terrível. Puta que pariu, desculpa. Cidadãos. Comenta aí embaixo o que vocês acham do porte de arma para cidadãos e
Vamos tentar ter uma discussão saudável aí, beleza, galera? Se você gostou do vídeo aí, dá um like aqui embaixo que você me ajuda bastante. E vê os outros vídeos do canal que eu tenho certeza que vai ter alguma coisa que vocês vão gostar. Se inscreve no canal aí pra acompanhar os próximos vídeos. Valeu todo mundo que assistiu e falou!